Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, dia 2 de Shvat de 5.782. Estamos entrando no mês judaico, onde se comemora o Dia dos Namorados. Amigos, no dia de hoje, em 1786, falecia aos 56 anos Moisés Mendelssohn, ou Moshe Mendelssohn. Mendelssohn, nascido na Alemanha, advogava que o judeu deveria ser judeu em casa, alemão na rua. Ele foi o pai do iluminismo judaico e insistia em que judeus abandonassem o uso do Yiddish e passassem a usar o alemão. Traduziu a Torá para o alemão. Foi agraciado pela Academia de Artes da Alemanha por sua obra literária e foi agraciado pelo rei da Prússia, Frederico o Grande. Era conhecido como Sócrates alemão. Muitos o consideram o pai do movimento reformista no judaísmo, ainda que ele tenha sempre sido ortodoxo. No entanto, todos os seus filhos se converteram ao cristianismo. Seu neto, Felix Mendelssohn, é o famoso compositor clássico, cujas obras mais famosas são Sonhos de uma Noite de Verão, a Marcha Nupcial, que é usada em quase todo o casamento, bem como as sinfonias italiana, a Sinfonia Escocesa e os oratórios Paulo e Elias. Em 1858, também nesta data, nasceu Victor Leon, outro compositor. Ele foi quem escreveu o libreto de A Viúva Alegre. Em 1875, a Bolsa NYSE, que hoje é a Bolsa de Tecnologia Americana, inaugurou sua sede própria ao lado de Wall Street. A NYSE havia sido fundada em 1791 por 12 corretores, entre os quais 3 judeus, Benjamin Mendes Seixas, Ephraim Hart e Alexander Zuntz. A família de Mendes Seixas é famosa pela longa dinastia de rabinos ortodoxos que produziu, inclusive, um rabino Mendes Seixas, atuando hoje em Nova York. E vamos às nossas manchetes de hoje. O Hospital Ichilov iniciou a administração de novo medicamento para Alzheimer. Israel voltará a abrir o país para turistas. Israel começa a dar a 4ª dose para minimizar os riscos da variante Omicron. Acidente com helicóptero militar ceifa vidas de 2 pilotos militares. Banco de Israel mantém a taxa de juros em 0,1% ao ano, o patamar mais baixo da história. E não se esqueça, antes de entrarmos no noticiário, eu quero lhe pedir que inscreva-se no canal, deixe o seu like aqui no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. E vamos às notícias. O Hospital Ichilov de Tel Aviv começou a administração de um novo medicamento para a doença do Alzheimer. Desenvolvido em Israel após extensivos estudos, foi aprovado pelo FDA norte-americano, que é a mais importante entidade de aprovação no mundo. Um homem de 57 anos foi o primeiro a receber a medicação após a aprovação. O tratamento é feito uma vez por mês, durante 2 anos. Os resultados dos testes mostram a capacidade deste medicamento em retardar tremendamente o avanço da doença. É mais uma importante contribuição da medicina israelense ao mundo. Israel vive um frenético vai e vem na luta contra o Covid-19. Essa nova onda, o Omicron, vem gerando mudanças quase que diárias nas determinações. No entanto, no meio desse caos de informações, aparece uma importante nesga de luz. A partir do próximo domingo, Israel volta a abrir suas portas para o turismo. Pessoas já vacinadas poderão entrar no país, passar por exame PCR no aeroporto e ficarem em confinamento por, no máximo, 24 horas, que é o tempo máximo para receber o resultado dos seus exames. Logicamente, o fim do confinamento depende da confirmação do exame negativo. Neste momento, apenas provenientes de 15 países ainda não poderão entrar em Israel, mas é provável que até domingo esta lista se reduza a 8. Os 8 que continuarão, com certeza,
pelo menos no momento, proibidos de entrar em Israel, são os países com maiores índices de contaminação, e são eles: Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, a Etiópia, o Reino Unido, a Tanzânia, México, Suíça e Turquia. E já que estamos falando na Covid-19, no corona, Israel parece estar entrando numa nova era. Analistas preveem a possibilidade de até 50 mil novos casos dia. A se confirmarem esses números, Israel terá 5 vezes mais infectados do que no auge da onda anterior. Já no dia de ontem, nós igualamos o pior dia até hoje do corona durante a infecção Delta. Ontem atingimos 10 mil infectados em um único dia. Numa tentativa de brecar essa verdadeira catástrofe, o governo já optou por dar uma 4ª dose de vacina para funcionários de hospitais e para pessoas acima de 60 anos, vacinas essas que começaram a ser ministradas ontem. É necessário que a pessoa tenha passado um mínimo de 6 meses depois de ter recebido a 3ª dose. O professor Eram Segal, um dos experts do respeitado Instituto Weizmann de Pesquisas, disse que é muito grande a possibilidade que, em 3 semanas, 40% da população israelense esteja infectada pela variante Omicron. No entanto, diz ele, quem estiver devidamente vacinado terá muito pouca possibilidade de algo mais grave. A gravidade se concentrará, segundo ele, nas camadas não vacinadas mais vulneráveis da população. Apesar de extremamente contagiosa, a seriedade da Omicron é significativamente menor do que as variantes anteriores. Durante o Delta, nós tínhamos uma média de internação de 70 internações graves dia. Agora, com 5 vezes mais doentes, estamos com uma média de apenas 10 casos graves dia. É significativo que muitos dos novos portadores identificados na semana anterior tenham recebido a dose de reforço, mas a maioria de pacientes em estado grave não foi vacinado. 88 dos que estão em estado grave atualmente não foram vacinados, ou foram vacinados há mais de 6 meses antes, com menos de 2 doses. 21 deles também estão acima de 60 anos e não são vacinados. Uma notícia triste. Um acidente com um helicóptero militar ceifou ontem a vida de jovens pilotos militares. O helicóptero voltava de um perigoso treinamento em alto mar que foi concluído com sucesso. No caminho de volta, por motivos ainda desconhecidos, o helicóptero perdeu a altura e destroçou-se no mar. Um dos ocupantes sobreviveu. Testemunhas que assistiram e filmaram o desastre desde a costa relataram que o helicóptero já estava em chamas ao cair. Não houve comunicação dos pilotos à base ou às torres. Não há ainda confirmação das causas do acidente, que podem ter sido causa técnica do equipamento, causa humana ou uma conjugação de ambas. É muito incomum acidente com esse tipo de helicóptero que é destinado a missões em alto mar. Aliás, o único sobrevivente é um oficial da Marinha que fazia parte do exercício em alto mar. O Banco de Israel, que é o equivalente aqui ao Banco Central do Brasil, manteve a taxa de juros no patamar mais baixo da história de Israel, de 0,1% ao ano. O banco prevê uma inflação de 1,6% para 2022, no centro da meta, que está entre 1% e 3%. O crescimento da economia, segundo ele, deve continuar, e a previsão aponta um crescimento do PIB de 5,5% ao ano em 2022. O shekel continua a ser uma das moedas mais valorizadas do mundo, eventualmente, inclusive, a mais valorizada do mundo. Isso estimula importações, mas pode dificultar exportações. Por esse motivo, a taxa de juros permanecerá baixa, pois o Banco Central de Israel, o Banco de Israel,
imagina que, caso suba a taxa de juros, aumentará ainda mais a força do shekel, atraindo mais dólares para o país, algo que as autoridades monetárias querem evitar no momento. Meus amigos, começamos 2022 com uma notícia triste e com algumas notícias bastante satisfatórias. Esperemos poder trazer ao longo deste ano sempre boas notícias. Com respeito à taxa de juros especificamente, eu quero mencionar que eu, particularmente, utilizei recursos emprestados do meu banco para comprar um automóvel aqui em Israel. E estou pagando a taxa de 1,75% ao ano de juros. Quem sabe um dia o Brasil chegará a algo similar. É o que eu desejo a todos os brasileiros. Daqui, desde Holon, um grande abraço a vocês e nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, amigos!